Esdras 5. Vamos ler os primeiros 2 versículos e depois vamos ler também, mais à frente, o capítulo 6, o versículo 14. Também. Esdras 5, 1 e 2 e Esdras 6, 14. Esdras, capítulo 5, versículo 1 a 2 e também capítulo 6, versículo 14. E hoje normalmente nós trabalhamos apenas um capítulo, mas hoje vamos trabalhar 2, está bem? Em cima de 2 capítulos. E diz assim: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profetas, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Israel, do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudaram. Bem, agora vamos para o capítulo 6, versículo 14. Capítulo 6, versículo 14. E diz assim: E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia. Eles iam edificando e prosperando pelo quê? Pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido, e edificaram a casa e a aperfeiçoaram conforme ao mandado de Deus de Israel e conforme ao mandado de Ciro e de Dário e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Certo? Ok? Então, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui que a profecia, a pregação, a mensagem é indispensável para nos encorajar na nossa caminhada cristã. Ok? Muito bem? Nós vamos fazer uma curta oração e já vamos então à palavra de Deus. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Vem-nos abençoar, vem-nos dirigir e vem-nos fazer aplicar a tua palavra nesta noite, Senhor. Que nós possamos aprender da tua palavra e possamos aplicá-la às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Os irmãos já sabem, estão a acompanhar. Há várias semanas que estamos a estudar o livro de Esdras e os irmãos sabem como tudo correu, não é? Eles foram para a Babilónia, foram levados cativos como presos para a Babilónia e quando estavam durante 70 anos na Babilónia, ficaram lá presos no cativeiro e o que aconteceu é que eles foram soltos pelo novo império, o novo império dominante que dominou sobre a Babilónia, o Império Medo-Persa. Está bem? Então Ciro, o grande rei da Medo-Persa, o grande imperador, ele solta todos aqueles que quiserem voltar à sua terra, voltar à sua pátria, poderão fazer à vontade, poderão regressar. E 50.000 vêm retornados para a sua terra. 50.000 saem da Babilónia com Zorobabel e com Jesua e regressam a Jerusalém, mas quando regressam a Jerusalém encontram uma terra completamente devastada, destruída, o templo tombado, os muros tombados, as portas queimadas a fogo, não havia ponta por onde se lhe pegasse naquela cidade de Jerusalém. Jerusalém estava destruída e o que acontece é que estes 50.000 chegam e começam a ir para as suas cidades de onde eram originários, onde eram os seus pais de origem e começam a reerguer as suas casas. 7 meses depois, Zorobabel decide: vamos construir um altar, e chama todo o povo e eles constroem o altar. 14 meses depois começam a pensar: vamos reconstruir o templo de Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor há mais de 70 anos atrás. Vamos reconstruí-lo. E quando começam a reconstruí-lo, imediatamente existe oposição
oposição. Quando tu tentas construir alguma coisa, imediatamente alguém vem opor-se à tua vida, opor-se aos teus projetos e sonhos e tentar acabá-los já na nascença. Bem, eles construíram os alicerces do templo, ainda puseram algumas pedras nos muros, mas a obra parou, porque o inimigo fez de tudo. Durante 16 anos pressionaram o imperador para tentar parar a obra e conseguiram pará-la, conseguiram embargar a obra. Certo? E quantos de nós às vezes temos as nossas obras, a nossa vida parada, e às vezes também a obra, que é a igreja, também está parada, porque nós estamos mais importados em seguir outro tipo de propósitos do que verdadeiramente investir na obra do Senhor. Certo? Muitas das vezes, então, nós estamos concentrados nas nossas casas tocadas de finos acabamentos. Ageu capítulo 1, versículo 4 diz: vocês estão concentrados em tantas e tantas coisas, vamos despertar para a obra que Deus nos tem dado. Deus nos tem dado uma grande obra e quer verdadeiramente operar em nós, mas nós precisamos de ouvir e ser encorajados pela palavra, pela profecia, por aquilo que Ele vai nos trazer e começar a trabalhar. Não é ficar quieto, não é ficar parado num banco, mas começar a trabalhar o mais rapidamente possível. Encorajados pela palavra. Certo? A importância da pregação. Bem, só peço para regressar um pouco atrás. Cá está, vem esta imagem. Vimos aqui, claro, isto é uma imagem, é uma figura, foi pintado, mas vem a imagem de Ageu. Ageu clama. Zacarias, o outro profeta, ao lado dele, clama também. Os dois começam a profetizar em Jerusalém. Acorda, Jerusalém. Acorda, igreja. Faz qualquer coisa. Nós temos que voltar à obra. Então esta imagem tem que ficar bem presente na nossa mente durante toda a mensagem. Certo? Alguém que clama. A importância da pregação e do testemunho. Bem, a pregação é extremamente importante. A profecia, a pregação, o testemunho, não apenas a pregação que é dada aqui neste púlpito, mas nós podemos ser elementos que pregam a palavra em todo o tempo. Em todas as situações nós podemos fazer o quê? Pregar a palavra. Não tira a luz, não tira a luz. A pregar a palavra de Deus. Nós podemos fazer o quê? Nós podemos pregar ao nosso vizinho, ao amigo, às pessoas que estão à nossa volta. Podemos fazê-lo. Testemunhar. A pregação não se circunscreve a este púlpito e a este lugar. Certo? Nós temos uma vida de pregação. Uma vida de testemunho. O que acontece, e a pregação é extremamente importante. Lembram-se de Jonas, por exemplo? Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Então Jonas foi usado por Deus para trazer a mensagem que fez com que uma cidade fosse salva. Quer dizer que a pregação tem sentido nos dias de hoje. A pregação é algo atual. A profecia é algo atual. E sabe, Jonas, quando chegou a Nínive, a capital do Império da Assíria, uma capital e uma cidade verdadeiramente truculenta, cruel, horrível, e ele chega e num caminho, a cidade tinha caminho de 3 dias, mas ele faz a cidade em apenas um dia. Ele quase corre na cidade e começa a clamar e a dizer: esta cidade será destruída daqui a 40 dias. O meu Deus disse-me que esta cidade será completamente devastada em 40 dias. E o que é que aconteceu? Arrependimento por parte dos cidadãos de Nínive. Os cidadãos de Nínive arrependeram-se verdadeiramente, clamaram ao Senhor, proclamaram um jejum, eles verdadeiramente clamaram a Deus para que fossem poupados e foram. Deus teve misericórdia deles. Porquê? Porque houve um homem que se deixou usar, foi teimoso, tentou fugir, fez de tudo para não lá ir, mas quando ele lá foi, deixou-se usar, pregou a palavra de Deus e ao pregar, uma cidade foi salva. Se tu pregares a palavra, se testemunhares da palavra, eu acredito que uma aldeia, uma vila ou até mesmo uma cidade poderá ser salva. Porque nós precisamos de acreditar no poder de Deus, porque não vem de nós, é dele. A mensagem é dele e a mensagem toca vidas, opera nas pessoas. Glória a Deus. Mas Jesus lhe observou: deixa aos mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e prega, anuncia o reino de Deus. Então o anúncio do reino de Deus, da palavra de Deus, é muito importante
importante para nós. Então, vai, anuncia, prega. A pregação é importante. Deixa os mortos espirituais enterrar os mortos físicos. Deixa isso de uma vez por todas. Não fiques à espera que o teu pai morra para depois ir pregar. É o que o texto diz. Ok? Porque havia na cultura, não, deixa o meu pai morrer, para depois eu vou anunciar, não, ele ainda está velhinho, vou tratar dele, mas depois vai acontecer. Não. Não espera que o pai morra. Avança, prega, anuncia, porque existe uma urgência de pregar a palavra de Deus. Existe uma urgência de nós testemunharmos às vidas, às pessoas que estão aí fora. Certo? Também, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazendo o quê? Ensinando. Nós precisamos fazer o quê? Ensinar. E como é que esse ensino acontece? De várias maneiras, mas acima de tudo pela pregação da mensagem, pelo testemunho vivo, para que chegar à vida das pessoas. Então é necessário fazer discípulos e ensinar. A importância da pregação e do testemunho. Prega a palavra. O apóstolo Paulo começa a aconselhar Timóteo. Timóteo era um jovem evangelista. Paulo já era um apóstolo, já veterano, um apóstolo já conhecido, já com créditos firmados. E ele começa a ajudar Timóteo. E escreve 2 cartas para ele. E numa das cartas, ele vai dizer, na segunda carta, ele vai dizer, prega a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Em todo o tempo, prega a palavra, em todo o tempo anuncia a palavra, em todo o tempo tem uma vida de anúncio. Mas a pregação tem a ver com tudo na nossa vida. Tem a ver com a nossa atitude, tem a ver com a nossa forma, a forma de falar, a forma de estar. Nós pregamos até mesmo na forma como nos comunicamos com as pessoas. Como no nosso trabalho, por exemplo, nós pregamos. Quando nós estamos lá no trabalho e anda tudo à bulha uns com os outros, anda tudo à pancada lá uns com os outros e nós temos uma atitude diferente, nós estamos a pregar. Nós estamos a testemunhar de Cristo. As pessoas assumem esta pessoa, segue aquela religião, segue aquele Deus, por isso é que não se meteu aqui em trabalhos no trabalho, não se meteu em pancadarias e problemas, afinal de contas, ele segue um Deus vivo. Certo? Mas os que andavam, prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda. A palavra serve para quê? Serve para quê? Para repreender. Serve para repreender. A palavra serve para repreender, para corrigir, para exortar com toda a paciência e doutrina. Amém. Repreende, corrige, acerta o passo, acerta o caminho. É assim que a palavra age. Para trás. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra, e descendo Filipe à cidade de Samaria lhes pregava a Cristo. O que é que aconteceu? Estevão é morto, depois de Estevão é morto, toda a gente fica em pânico em Jerusalém e começa a fugir, e quando fugiam, o que é que eles faziam? Eles calavam-se? Não, eles anunciavam, eles iam, eles fugiram de Oeiras, por exemplo, iam para Cascais, iam para Mafra, iam para Torres Vedras, iam para todo lado e começaram a pregar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho. E Filipe é um dos cabeças de cartaz em Samaria, e ele começa a pregar e a fazer grandes cultos evangelísticos, e há um avivamento em Samaria. E porquê é que há um avivamento? Não há um avivamento por causa do show gospel que lá foi feito, não porque um grande cantor lá apareceu, mas porque a palavra de Deus foi pregada. A palavra de Deus foi ministrada. Nós precisamos de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Então a importância da pregação é muito importante. Então prega a palavra. E ao pregarmos a palavra nós temos que entender, e é verdade, que existem algumas regras, é verdade, algumas coisas que nós aprendemos no seminário. A hermenêutica ajuda-nos a interpretar o contexto. O que é a hermenêutica? É a ciência da interpretação bíblica. Como é que nós interpretamos o texto? O contexto maior, o contexto geográfico, cultural, aquela coisa toda, não é? Cultural, geográfico, tudo isso, para entendermos o texto. Há muita gente que pega no texto e não tem hermenêutica nenhuma. Então, entende o texto à luz, tira do contexto, retira e diz assim, o que é que está escrito? A gente vai lá ler e diz, pois é, está lá escrito.
não quis saber do contexto para trás, nem para a frente, nem o que é que se passa ali, mas utiliza o texto. Então nós precisamos de interpretar o texto à luz de todo o contexto bíblico. Precisamos fazer isto. A hermenêutica ajuda-nos a interpretar o contexto. A homilética ajuda-nos a comunicar. Às vezes no início, quando começamos a pregar ou a testemunhar ou a fazer seja o que for, nós ainda não sabemos bem colocar as palavras. E a homilética vai nos dar o quê? A capacidade de comunicar de uma forma um pouco melhor. É muito importante. Então, como interpretar, como comunicar, a apologética torna-te mais convincente. Apologética quer dizer defesa da fé. Às vezes nós nos perguntam a razão da nossa fé e nós não faço ideia, não sei. E depois perguntam-nos uma outra pergunta e a gente, eu também tenho que ir perguntar ao meu pastor, não faço a mínima ideia. E às vezes perguntas simples. A apologética traz-nos isso, traz-nos a capacidade de defender alguns temas, algumas situações de uma forma mais convincente. Mas sabe uma coisa? Para nos tornarmos pregadores, não é só aqui no púlpito, eu volto a repetir, para nos tornarmos pregadores da palavra, nós precisamos mais disto do que disto. Nós precisamos mais de jejum. Jejum, a prática esquecida, que ninguém quer mais saber. Mas o jejum torna-te o quê? Olha, o jejum torna-te humilde, torna-te mais consagrado, torna-te até mais atento. Fisicamente ficas mais fraco, mas espiritualmente mais preparado. Tu estás mais atento, mais pronto para responder aos desafios do dia. Certo? É necessário. O jejum torna-nos humilde e a oração traz unção do Espírito Santo sobre nós. Se nós queremos ser ministros ou pregadores ou aqueles que testemunham, eu volto a repetir, não tem a ver só com isto, está bem? Tem a ver com todos aqui que estão aqui, todos aqui testemunham, todos aqui pregam, todos aqui fazem algo e precisam de o fazer, mas com oração. Sem a oração não há unção. Sem a oração não há unção. E muitas vezes nós vemos pessoas que já não oram, já não fazem coisíssima nenhuma, já não têm hermenêutica sequer, nunca tiveram provavelmente, mas agora já não têm de todo. E a oração traz unção, o Espírito Santo, para partilhares a palavra. Então, se queres unção, se queres ser cheio, se queres fazer as coisas, sejam elas quais for na igreja, para teres alguma coisa, isto é, se queres fazer as coisas, tu precisas de unção. E muitos já perderam. A reconstrução do templo se dá. Muito bem, voltamos à importância da mensagem. Está bem? A pregação é importante, a profecia é importante, a mensagem vinda de Deus e um homem e uma mulher serem pesados nessa área é importante. E também a reconstrução do templo se dá. E respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem pela violência. Não. Ok? Eles pregaram, não por força, não utilizaram a força, não utilizaram a violência, mas a reconstrução do templo será feita por intermédio do Espírito Santo na vida de cada um. O Espírito Santo começa a trabalhar na vida de cada um e o templo começa a ser reconstruído. Sabe uma coisa? Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque Ele já habita lá, mas Ele precisa de mais espaço da tua parte. Às vezes o Espírito Santo está lá, e está lá, e está. Só que Ele quer trabalhar mais. Ele quer arrumar uma coisa, quer tirar outra coisa, quer pegar o lixo que lá está no caixote de lixo e tirá-lo cá para fora. Ele quer fazer tudo isso. Mas tu precisas de fazer o quê? Tu precisas de deixar que Ele trabalhe, Ele faça. Então, e respondeu-me dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força vocês vão trabalhar, nem por violência vocês vão trabalhar, mas sim pelo meu Espírito. Nós não queremos pessoas a trabalhar porque tem que ser, não queremos pessoas a trabalhar porque queremos obrigar a pessoa, não. Mas nós queremos que o Espírito Santo trabalhe nela e a pessoa de forma voluntária venha para trabalhar e venha para se esforçar e venha para se sacrificar na obra mesmo. Diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias aqui. Já perceberam então o contexto? A hermenêutica, nós estamos sempre a dizer este texto. E nós, não por força nem por violência, mas agora compreendem qual é o contexto específico. A reconstrução do Templo de Jerusalém.
E aqui eles dizem, eles não vão trabalhar nem por força nem por violência, mas voluntariamente e com o Espírito Santo a trabalhar neles. E o Espírito Santo veio sobre eles, não habitava neles, mas veio sobre eles para que eles pudessem executar a obra de Deus. Glória a Deus. A reconstrução do templo se dá não por força nem por violência. A palavra pregada levantará o nosso espírito. Porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós, mas também temos o espírito humano, o nosso espírito. Então, através da mensagem da palavra, o nosso espírito será erguido, será levantado. Eu acredito nisso, eu acredito que cada um de nós aqui, às vezes pode ter trazido hoje um espírito abatido, mas tu vais sair daqui hoje com o espírito erguido, com o espírito levantado. Deus vai operar, Deus vai fazer. Entraste aqui com o espírito abatido, falaram-te mal em casa, falaram-te mal no trabalho, hoje as coisas não correram bem. Deus hoje levanta o teu espírito. A palavra pregada alargará os horizontes da tua mente. Sabe uma coisa? Muitas vezes nós não sabemos para onde vamos, para onde devemos nos dirigir. Mas se a gente vem ao culto, sentamos aqui nas nossas cadeiras. Ele, quem for, traz uma mensagem. De um momento para o outro sai a solução. Às vezes o pregador está aqui a esfolar-se, a tentar fazer o seu melhor e traz uma frase que te avisa, que fica e que vai resultar daqui a um ano. Quantos de nós já ouvimos mensagens aqui e também na internet, nós estamos a ouvir e não lembramos nada daquilo que o pregador pregou, do tema da mensagem, não lembramos nada, mas já houve uma frase que marcou a tua vida e vai fazer com que tu sejas mais sábio para o futuro. É verdade. Certo? Então, a palavra pregada alargará os horizontes da tua mente, aquece o teu coração. Amém? Aquece o nosso coração. Quando a palavra é ministrada, não é as palavras do pregador, mas é a palavra de Deus ministrada. É a palavra de Deus que faz a diferença, não é a palavra do homem. A palavra do homem passa, tudo passa, mas a palavra de Deus, ela aquece o nosso coração, corrige o nosso caminho. Muitas vezes estamos em caminhos dúbios, duvidosos, e o que acontece é que Ele vai corrigir o nosso caminho. A palavra aplicada resolve o problema. Queres resolver o problema? Então estuda a palavra, porque vai haver momentos em que a palavra vai ser trazida à tona. É para isto, é necessário agora, e eu vou utilizar. Sabe porque é que há tantos cristãos que só têm problemas na vida e problemas de todo lado e lutas e tudo mais? Porquê? Porque não conhecem nada da palavra. E quando o problema surge, como não conhecem, caem em erros constantes e problemas constantes. Agora, quanto mais nós conhecemos da palavra, menos problemas vamos ter. Claro que vamos ter aflições, claro que vamos ter situações difíceis, claro que sim. Mas quando eu digo problemas, é derivado a situações graves. Situações de pecado, situações de falhas. Como é que nós estamos a viver? O inimigo não quer que tu pregues. O inimigo não quer que tu sirvas. O inimigo não quer que tu testemunhes. O inimigo é real, o diabo é real. E o diabo vem para nos fazer calar. Se ele nos puder calar, o negócio está feito. A situação está resolvida. Certo? Ele quer nos fazer calar. Mas Ele não vai fazer calar a igreja. Aleluia! A igreja do Senhor é viva, é um organismo vivo, tal como a Sandrinha está a orar. Nós precisamos de continuar a falar, a testemunhar, a pregar a palavra de Deus. O inimigo quer nos calar, mas nós vamos continuar. Amém! Glória a Deus! Se Ageu e Zacarias se calassem, bem, até as pedras clamariam, certo? Até uma mula falou na Bíblia. Certo? A mula de Balaão falou. Certo? Deus utilizaria outros meios para chegar ao fim. Mas Ageu e Zacarias, eles se predispuseram para pregar, profetizar para os cidadãos de Jerusalém, para os acordar. E quando eles acordaram, todos juntos, encorajados pela palavra de Ageu e Zacarias, vinda de Deus, claro, eles começaram a trabalhar voluntariamente, continuamente. Amém. Então não te cales,
Porque há uma obra para fazer. Amém. E essa obra vai ser concluída. E depois de ser concluída, nós vamos atingir esta comunidade que está à nossa frente. Glória a É que a Deus. obra não para quando termina a obra. Verdade. Certas pessoas muitas vezes fazem uma coisa. Certas pessoas muitas vezes elas constroem uma grande igreja, um grande templo. Concentraram todas as suas forças na construção de um novo templo. Mas depois a visão terminou. Nós não vamos terminar depois de uma construção. É verdade que não estamos a construir algo físico, mas estamos a construir alguma coisa para o futuro. Estamos no gerúndio, que é o construindo, sempre em construção. E o que vai acontecer no futuro é que, depois de estarmos bem alicerçados, bem musculados, vamos avançar para a comunidade e vamos conquistá-la em nome de Jesus. Certo? Por isso é que eu vos estou a preparar. Olha, eu estou sempre a falar aqui ao domingo: discípulo, 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 discipulado, discípulo. Vocês acham que é à toa? Eu quero vos fazer com que vocês sejam heróis, lutadores, pessoas preparadas para avançar. E quando estivermos preparados, eu acredito que já estamos numa fase em que já estamos bastante bem preparados. E nós vamos avançar. E quando avançarmos em evangelismo, nós vamos conquistar a comunidade. Aleluia. Ok? Então, se a Gil e se a Zacarias se calassem, provavelmente Deus usaria outros métodos, naturalmente. O que pregar é óbvio, para alguns não. O que é que devemos pregar? Para muitos de nós é óbvio, mas para alguns aí fora não é. Certo? O que nós devemos pregar não são... Olha, o dedo no texto, o Walter Kaiser diz uma coisa muito interessante, que é nós devíamos pregar com o dedo no texto. Se nós fizéssemos gesticulação, devíamos estar aqui com o dedo no texto, porque é o texto que fala. Às vezes nós queremos promover grandes mudanças na igreja, mas começamos em counseling, aconselhamento, não sei o que mais, aquela pregação meio estranha que hoje existe. Não é para isso. Note uma coisa, eu acredito que as mudanças, eu agora estou a abrir o meu coração, acho que nunca disse isto aqui, eu acredito que as mudanças são promovidas através da palavra. Porque é a palavra que promove mudança na vida das pessoas. A palavra de Deus. Porquê que acham que esta igreja está avivada? Porquê que acham que a igreja de Oeiras está mais avivada, mais viva, mais pronta para lutar? Porquê? Por causa da palavra. E a palavra explicada numa dinâmica própria. Isto é, capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Já tivemos até um curso discipulado no início. Ainda se lembram daquele curso ao sábado de manhã que nós tínhamos aqui? Aquele curso discipulado para aprender as doutrinas cardeais da palavra, tudo isso. Então é importante. A importância o que pregar é óbvio, para alguns não. Bem, muitos utilizam o púlpito para discurso político, palestras motivacionais, sessões terapêuticas, filosofias do mundo, especulações teológicas, teorias científicas. Mas o que nós precisamos de utilizar o púlpito, o foco está na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Este não é um lugar de política, este não é um lugar de políticos, este não é um lugar da ciência, nem da filosofia, é da teologia, é da Palavra de Deus. Glória a Deus. É da palavra, porque é a palavra que muda, é a palavra que transforma corações. Esdras, capítulo 5, versículo 3 a 17, vai-nos dizer o quê? 16 anos depois, o segundo ano do rei Dario, ok? E vamos fazer uma rápida pensamento acerca do texto, daquele texto que está ali. Em capítulo 5, versículo 3, ou 1 e 2, diz: Ageu e Zacarias motivaram. O povo começou, 16 anos depois, a fazer o quê? A voltar ao trabalho. Mas logo que volta ao trabalho, quem é que se levanta? Os inimigos. Outra vez. Sabe uma coisa? Quando tu te levantas para trabalhar, o inimigo não desiste. Ele vai fazer de tudo para paralisar a tua obra. E ele vai se levantar novamente para parar. E o inimigo pergunta: quem vos mandou? Dizer aquela expressão: quem te mandou então? Quem te mandou? Pronto, quem te mandou? Quem vos mandou reconstruir a terra? Porque Setar Boznai e também o outro senhor que lá está, ok? Mesmo, chegaram e disseram: quem é que vos mandou reconstruir? E disseram assim: não, nós temos orientações do primeiro imperador lá atrás,
que deu-nos uma declaração, um decreto, e esse decreto era para reconstruir. É verdade que parámos a obra, a pressão foi enorme, mas agora voltámos, por causa daquele primeiro decreto. E o que aconteceu é que enviaram então uma carta para Dario, para lhe perguntar, e a resposta de Dário foi aos decretos que foram encontrados em Acmetá, ok? Na cidade de Acmetá, e eles foram lá procurar. Onde é que estava esse decreto então de Sírio? E encontraram. E quando encontraram, mostraram a Dario. E Dario leu e diz assim: aquele imperador lá atrás mandou-os reconstruir. Então a resposta aos inimigos é para construir e rápido, e se alguém se mete, morre. Se alguém se mete no meio do caminho, é para tirar um pilar de casa e esventrá-lo. É mesmo, está lá no texto. A casa está lá, é para tirar o pilar e, tipo, é assim uma cena de terror mesmo. É assim uma cena de terror. Okay? Então, que avance a obra rapidamente. Mandaram-nos parar, mas Deus vai mandar novamente começar. Que avance a obra rapidamente. A resposta de Dário. Ele estava lá, ele estava pronto. E ele estava a dizer, e não é só mandar continuar. Os inimigos não metam o bedelho, não metam o nariz na obra que não é deles, mas têm que pagar a obra. O inimigo não pode meter o bedelho na obra do outro, mas tem que financiar a obra. E depois desta ameaça, que o inimigo financia a obra e quem a tentar parar morre, depois de Dario dizer morre, o pessoal do inimigo, os inimigos disseram: não, a gente vai já trabalhar aqui rapidamente, a gente vai já arranjar tudo aquilo que eles precisam. O inimigo está contra, mas depois é obrigado a trabalhar em favor de. Amém. Deus é maior. Deus está no controle de tudo. Amém. Já chegamos lá. Mas Deus está lá em cima, a olhar cá para baixo. E Ele é soberano em tudo o que faz. Ele está no controle de todas as coisas. Vendo da perspectiva dele, Ele sabe tudo o que vai acontecer. E Ele tem as suas mãos estendidas para abençoar. A mão de Deus estava com o povo na reconstrução. A mão de Deus está connosco hoje. Amém. Glória a Deus. A mão de Deus. E se nós temos a mão de Deus do nosso lado, quem poderá ser contra nós? Nada nem ninguém poderá se levantar contra nós. Porque nós estamos disponíveis. Existe esforço, existe sacrifício, a obra não é fácil. Foram mais 4 anos para construir o templo, mais 4 anos de esforço, de dedicação. Mas 20 anos depois da paralisação da obra, estava reconstruído o templo. Aleluia. É necessário. Aqueles 4 anos foram de esforço, é verdade. Mas Deus os abençoou. Então, próximo. A obra foi terminada. Esdras 6, capítulo 15, versículo 21 diz que o templo foi reconstruído. Os sacrifícios voltaram à igreja. A igreja foi organizada novamente. Havia os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que trabalhavam ali no templo, agora já estavam o quê? Organizados. Estavam-se a reorganizar no templo do Senhor. Os sacrifícios voltaram e eles festejaram a Páscoa. A festa voltou. A celebração voltou. O templo está reconstruído. O centro da adoração agora é o templo de Zorobabel em Jerusalém. A festa voltou. Sabe uma coisa? Quando nós completarmos a obra, a festa vai voltar. Amém. E a festa vai voltar em toda a nossa área de igreja. Trajou-se, Cascais, Oeiras e Valpaços. A festa e a celebração vai voltar. E nós vamos celebrar. Muito bem. Templo de Zorobabel. O templo foi reconstruído. Os sacrifícios voltaram à igreja. Ela foi organizada. Festejaram a Páscoa. A obra foi terminada. E tudo isto, para terminar, creio que é o último diapositivo. É isso? E tudo isto porque os olhos de Deus estavam sobre eles. Está lá no texto. Os olhos de
Deus está sobre ele. É verdade que Deus é Espírito, Deus não é carne, Deus não é físico. É verdade que Ele não tem olhos nem mãos, mas isto aprendemos na hermenêutica. Antropomorfismo, uma coisa muito estranha. Pronto, okay. Antropomorfismo é que a Bíblia e os autores bíblicos dão a visão das coisas de Deus, sendo Ele Espírito, mas eles de alguma forma trazem para o aspecto humano. E então o que vê ali é os olhos de Deus. Os olhos de Deus estão sobre nós. Amém. Os olhos de Deus estão sobre cada um de nós. Sim, Senhor. Tanto na nossa construção pessoal, como na nossa construção de igreja, os olhos de Deus estão sobre nós. Amém. E é bom saber que eu saio à rua e os olhos de Deus estão sobre mim. Glória a Deus. É bom saber que eu estou em casa e que estou às vezes com alguns dilemas, lutas e desafios e os olhos de Deus estão sobre mim. Amém. Ele está a olhar para nós com amor. Ele não nos vê como alguém que está à parte. Ele olha com grande amor e diz: a tua construção vai terminar, a tua construção vai acabar, Ele vai dar a vitória, Ele vai concretizar esse teu sonho e objetivo. E a obra de Deus vai crescer. A tua construção pessoal e a construção de igreja, todos nós estamos envolvidos. Os olhos de Deus estavam sobre eles. O Senhor os alegrou, mudou o coração do imperador e lhes fortaleceu as mãos. É o que está mesmo no texto 22, é a alegria mesmo, a ideia de alegria, porque o templo foi concluído e houve uma grande celebração, uma grande alegria. O imperador mudou a sua atitude. O que aconteceu é que o Senhor alegrou o povo e fortaleceu as mãos do povo. Deus quer fortalecer a tua mão. Amém. Deus quer fortalecer para esta grande obra. Glória E esta a Deus. grande obra, ela vai ser concluída. Em nome de Por mais Jesus. esforço que tenham, e os líderes, e orem pelos líderes. Sim, sim. Orem pelos líderes, porque os líderes, para que essa obra seja concluída, precisam de passar pelas passas do Algarve. Então, a liderança, orem por nós, para que nós cheguemos à reconstrução total. Nós estamos a padecer e a passar grande dificuldade, e grande dor, e grande sofrimento. Outros intentaram fazer a mudança. E tentaram fazer o seu melhor. Também nós estamos nesse processo.